Meu nome é Valmor Bastos, também conhecido como DJ Vavá. Essa palestra tem como objetivo contribuir para a qualificação da cadeia produtiva do funk, através da disseminação dos meus conhecimentos ao longo de 10 anos de experiência. Será dividida basicamente em 2 momentos. Primeiramente, eu vou apresentar o meu histórico de atuação no funk. Logo em seguida, farei um esforço para tentar contribuir com os principais debates do movimento. Vou começar com uma audiodescrição. Eu sou um jovem de cor parda, com cavanhaque, usando um boné de couro preto e uma camisa social até o pulso com figuras geométricas cinzas e pretas. Primeiramente, eu vou começar com um breve relato. O primeiro trabalho que eu tive na vida foi o trabalho de instrutor de informática. Eu trabalhava para uma empresa do segmento de educação profissionalizante, que na época era líder de mercado. Na época eu tinha 21 anos de idade e na minha sala eu dava aula para pessoas de todas as idades. Jovens de 13, 14 anos de idade, até pessoas de 50, 60 anos de idade. E alguém pode se espantar pelo fato de um jovem de 21 anos de idade ter algo a ensinar para uma pessoa mais velha, às vezes com o dobro, o triplo de idade. E para responder essa pergunta, é preciso fazer uma análise. E essa análise deve ser feita a partir do meu processo de aprendizagem. Antes de trabalhar na empresa, eu fui aluno da empresa. Primeiramente, eu fiz um curso de conhecimentos básicos. Logo em seguida, fiz um curso de conhecimentos intermediários. Enfim, somando o período de estudo, acredito que tenha sido um tempo de 2 ou 2 anos e meio. Eu estou começando a palestra dando esse relato como uma manifestação de apoio à sabedoria da juventude. E a motivação dessa manifestação é o fato de perceber que, infelizmente, para algumas pessoas, juventude é sinônimo de inexperiência, e nem sempre isso é verdade. A informática não é um caso isolado. Existem outros setores, como a saúde, o meio ambiente, a cultura, entre outros, em que uma pessoa jovem pode ter mais conhecimentos do que uma pessoa mais velha. Sabedoria não é uma questão de tempo de vida, mas sim de aprofundamento no assunto. Uma pessoa pode ter experiência de 30, 40, 50 anos em um setor, mas de forma superficial, às vezes pelo próprio comodismo que se tem com a estabilidade de um trabalho, a pessoa não atualiza seus conhecimentos. E uma pessoa com 2 ou 3 anos de experiência pode ter um nível de conhecimento mais qualificado. E não necessariamente isso é proporcionado exclusivamente pelo conhecimento acadêmico, mas também pelo conhecimento tácito e outras formas de saber. Portanto, não é uma questão de oportunidade de estudo, mas sim de acesso à informação. E nos dias de hoje, nós temos a informação na palma da mão. Basta sabermos usar a ferramenta corretamente.
Começando uma introdução à minha experiência no segmento musical, eu preciso resgatar a minha infância e a minha adolescência, que eu acredito que não foge muito da maioria dos DJs, produtores e trabalhadores do funk atualmente, em que o gosto musical é totalmente influenciado pelos familiares e amigos. Comigo não foi diferente. Minha infância foi marcada pela presença nas reuniões, nas festas de celebração da vida, de familiares, da vizinhança, de amigos. Então, desde cedo eu comecei a ouvir música popular brasileira, samba e funk. Esse último gênero musical me chamou a atenção pelo fato de um parente de um vizinho eventualmente levar uma equipe de som para casa desse vizinho. E meus olhos brilhavam quando eu vi aquelas caixas de som imensas, o aparelho de vinil com as músicas sendo sincronizadas ali no momento. E eu sempre quis colocar a mão, mas o dono da equipe de som não deixava porque eu era muito pequeno. Então acredito que naquele momento, né, desde quando eu me entendo por gente, né, o primeiro contato que eu tive com música e funk foi nessas festas da vizinhança e dos familiares. Aniversário, Ano Novo, Carnaval, entre outros. Então minha infância foi marcada por escutar samba, pagode, derivados da música popular brasileira e em alguns momentos funk, que na época era o início ali do movimento do Volt Mix, a transição do Miami Bass para o que a gente entende hoje como o funk carioca, né? As primeiras produções em português do gênero funk. A minha adolescência teve um leve desvio para outro gênero musical. Aí já influenciado por familiares por parte de mãe, né? Primos que escutavam rock, né? O momento era ali do auge do grunge, né? Então eu escutava bandas como Nirvana, alguns indies como Oasis e por aí vai. Na transição da minha adolescência para a minha vida adulta, momento em que eu ganhei o meu primeiro computador, estamos falando do Windows XP. No ato de eu ter ganhado o meu primeiro computador, eu comecei a pesquisar sobre produção musical. Eu queria entender o funcionamento de se criar uma música, de se gravar uma música. Então, o meu primeiro contato com produção musical foi através de gêneros musicais que eu enxerguei através da minha pesquisa que seriam mais fáceis de se trabalhar. E eu observei que música eletrônica, pelo fato do fácil acesso a conteúdos de produção, seria o objeto interessante para se começar esse trabalho. Então, comecei a produção com música eletrônica, né? Pelo fato de achar sites, né, com conteúdos para se trabalhar, base, ponto, enfim. Ainda durante a minha adolescência, eu ganhei meu primeiro violão, portanto, eu tive algumas aulas, né, de teoria musical, né? Acredito que com 10 anos, 11 anos de idade, né? E tomando gosto por violão, logo em seguida,
e aí uma guitarra dos meus pais. E tendo essa influência de primos que gostavam de rock e alguns vizinhos, né? Eu acabei por ser inserido de certa forma no cenário underground do rock. Então conheci jovens também que gostavam de rock, né? E subgêneros do rock, do underground. Estou falando de pós-hardcore, metalcore, né? E naquele momento em que existia algum tipo de cenário underground do rock, eu tive 3 bandas de rock, né? Então eu tive alguma experiência com gêneros musicais diversificados, né? Já na minha vida adulta, eu percebi que, pelo fato do cenário rock underground ser um pouco restrito, eu deveria me aventurar talvez em outros subgêneros, né? Pelo fato de existir a possibilidade de talvez eu conseguir uma projeção de carreira mais notável. Então eu acabei resgatando o funk lá da adolescência, né? Então, essa palestra tem o nome de DJ Vavá, 10 anos de experiência no funk carioca. Esse 10 anos, eu acredito que o marco inicial seja a partir do momento que eu tenha conseguido a minha primeira remuneração de trabalho no funk. E isso a gente então deve considerar o ano de 2011. No ano de 2011, antes disso, em 2010, acredito que tenha começado ali meus primeiros experimentos com o funk, através da produção de montagens, que acontece através do uso de acapelas, bases e pontos disponibilizados de forma gratuita pelos próprios MCs ou DJs ou produtores. Enfim, isso em 2010. No ano de 2011, início de 2011, eu comecei a querer pesquisar mais sobre o meu território, porque enxergando toda a potencialidade do funk, eu tinha o interesse de conhecer a molecada que tem certa inclinação por esse gênero musical aqui no meu território. Então comecei a pesquisar quem eram os MCs, quem eram os DJs do meu território. E de certa forma, esses jovens que já tinham alguma trajetória eram um pouco inacessíveis para mim, pelo fato de eu ainda querer ingressar nesse segmento musical. Então eu observava jovens que ainda não faziam parte desse movimento. Então eu começava olhando nas quadras de futebol, perguntando para a molecada se alguém mandava uma rima na hora, quem gostava de funk, quem arriscava cantar ali na hora. Então, percebendo quem eram esses jovens, eu comecei a convidá-los para fazer gravação e para tentar uma produção de funk, né? Então eu comecei a conhecer os primeiros 2 ou 3 MCs do meu território ali com potencial, né? E fiz o lançamento deles. Através desses jovens, né, a gente gravava músicas para os bondes, né? A molecada que juntava ali às vezes para fazer um evento, né, de baile, né? As famosas resenhas, né, que são eventos menores, né? Então eles gravavam músicas para esses bondes. Então, através dessas produções que eu fazia em parceria, eu comecei a ganhar certa notoriedade no meu território. Então, a partir daí, comecei a chamar a atenção
né? E aconteceu de ali ainda em 2011 eu ser convidado para tocar em um evento e ser remunerado por isso. Então, o marco inicial de 10 anos de experiência, não sei se a gente deva chamar de profissionalmente, né, pelo fato de eu ser remunerado ali pela primeira vez, mas enfim, o recorte que eu faço aqui para essa palestra é do ano de 2011 por causa disso. Mas vale aqui ressaltar que antes disso eu já trabalhava a produção musical, inclusive no período em que eu tinha banda de rock. Aí posteriormente eu tive aquele momento de experimentar outros subgêneros, música eletrônica pela questão da facilidade, como eu já havia dito, enfim. Nesse mesmo momento de ser remunerado pela discotecagem, né, pelo serviço de discotecagem, de trabalhar como DJ em um evento, no mesmo ano eu acredito que fui também remunerado pelo serviço de produção de áudio, que não foi uma produção de funk, mas foi a produção de uma chamada comercial, aqueles carros de som que passam anunciando algum tipo de produto ou serviço sendo comercializado no meu bairro, né? Então, nesse mesmo ano, eu fui remunerado por esse tipo de serviço de produção de chamada comercial, né? Um tempo depois, né, eu tive uma passagem pela Rádio Mandela Digital, que é considerado por muitos, né, a maior web rádio de funk do Brasil, pelo menos na época, né? Estou falando da virada do ano de 2011 e 2012. Rádio Mandela Digital era uma febre entre os jovens, né? E eu pude fazer parte da equipe de produção antes de tentar ser inserido na equipe de locução e discotecagem ao vivo. Eu trabalhava com as produções para o DJ Mazinho, que foi um grande parceiro na época, né? Que eu fui responsável por me inserir na Rádio Mandela, a qual sou muito grato, né? E ali, né, a partir da reprodução das músicas que eu criava na rádio, né, eu comecei a tomar também certa notoriedade entre os jovens, entre os MCs em potencial e aqueles que tinham certa notoriedade já. E um marco para mim, durante esse trabalho na Rádio Mandela Digital, foi ter produzido uma música do MC Frank. MC Frank foi um marco, né? Porque Mazinho trouxe a capela para mim e eu simplesmente produzi de forma despretensiosa, achando que seria só para ser inserido na programação da Rádio Mandela. Então, eu fiz uma produção com certo cuidado, é claro, mas apenas achando que seria para tocar na rádio. E quando eu me deparei, a música foi parar no colo da equipe do MC Frank. E, de certa forma, eles trabalharam a produção que eu fiz. Tanto que foi parar no canal da Roda de Funk, que é um veículo importantíssimo, né, de divulgação de novos talentos e de nomes consagrados do funk carioca. Então a produção que eu fiz do MC Frank foi parar no canal da Roda de Funk. Foi parar também no YouTube chamado Detona Funk, que na época, estamos falando ali talvez de 2013 ou 2014,
na época estava mais ou menos ao mesmo pé de igualdade da Condzilla. A diferença entre a Condzilla e a Detona Funk é que a Detona Funk era exclusivamente de música, de áudio, enquanto que a Condzilla e a Tons Produções e o Tom Produções na época era focado em videoclipes, né? Detona Funk trabalhava apenas com a questão de áudio. E ali bateu várias visualizações, várias execuções, né? E logo em seguida eu recebi uma mensagem, fui abordado. Até hoje eu não sei se foi o próprio artista ou se foi alguém da equipe dele. Mas quem entrou em contato comigo foi MC Léo da Baixada. Para algumas pessoas, nesse momento o nome pode parecer um pouco desconhecido, porque talvez ele não esteja muito ativo nos canais de divulgação de funk, enfim. Mas o MC Léo da Baixada, ele lançou uma música chamada Ostentação Fora do Normal. E na época ele lançou com o MC da Leste, né? Então, foi justamente na época que Da Leste era um dos principais nomes do funk de São Paulo. E o MC Léo da Baixada fez essa música com ele. Então ele tinha certa notoriedade no território de São Paulo, né? MC Léo da Baixada. E para minha surpresa, eu fui convidado para produzir a música Ostentação Fora do Normal 2. Ou seja, a continuação da música que o Léo da Baixada fez em parceria com o falecido MC da Leste. Para mim foi uma grande responsabilidade, principalmente a partir do momento que eu fui pesquisar de quem se tratava Léo da Baixada. Eu confesso que eu não tinha conhecimento, apesar da notoriedade que ele tinha em São Paulo, né? Mas quando eu vi ali que o cara tinha uma música com Da Leste, eu falei, caramba, tem que fazer um trabalho bem feito. E nesse momento também foi marcante para mim, porque eu recebi um cachê que era considerável na época, né? E eu fiz esse trabalho que também marcou a minha trajetória no funk carioca. Estamos falando aí talvez de 2013 mesmo. Em 2014 aconteceu outro momento que foi importante na minha trajetória, que foi a participação no videoclipe do MC Olivetti em parceria com MC Decão. Videoclipe da música Mexe Menina, produção do DJ Alex MPC. O videoclipe da música Mexe Menina foi gravado na casa do DJ Malboro. Então, veja a responsabilidade que eu tive na época, né? Primeiro, pelo fato de ter sido na casa do DJ Malboro, simplesmente o criador do gênero musical que hoje a gente entende como funk carioca, e pelo fato da música ter sido produzida pelo Alex MPC, um dos maiores produtores, né, do funk carioca, e ao qual eu tenho grande admiração. E no videoclipe eu fui simplesmente uma das atrações, digamos assim, porque tem um momento da música em que o Olivetti canta o DJ, solta logo o tamborzão. Então eu fui o DJ do videoclipe. Era para ter sido o Alex, né? Mas eu apareci justamente nessas cenas em que a música cita o DJ. E também apareço dançando lá junto com a galera. MC Decão também, grande figura que eu tive a oportunidade de conhecer no dia. Então foram os momentos que marcaram a minha trajetória no funk carioca, né? Então vejam que
comecei de forma despretensiosa as pesquisas em produção musical. Em certo momento eu vi uma oportunidade no funk e resolvi investir nesse gênero musical, conhecendo pessoas, convidando pessoas a trabalharem comigo, né? Então a gente tem um salto aí temporal de 2011 até 2014. 2014 eu acredito que foi o auge da minha pequena projeção no funk, porque eu estava fazendo vários bailes através da Rádio Mandela. No mesmo ano eu fui convidado a participar desse videoclipe. No mesmo ano eu fui convidado para produzir o MC Léo da Baixada. E tem um detalhe, a questão do MC Léo da Baixada, posteriormente eu fui saber que ele era apadrinhado pelo MC Frank. Então, até hoje eu não sei se foi uma indicação da própria equipe do MC Frank ou se a própria equipe do MC Léo da Baixada resolveu investir na minha produção. Enfim, é uma curiosidade que eu tenho até hoje. Quem sabe essa resposta ainda venha para mim. Esse corte temporal a gente vai fazer até 2014, a minha trajetória no funk, porque em 2014 aconteceu um momento interessante também para minha vida, que foi um momento em que eu ingressei em uma universidade pública federal, na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. E eu digo que é um fato interessante, pois se a gente pegar a quantidade de trabalhadores do funk que conseguem ingressar numa faculdade e, mais que isso, ingressar em uma universidade pública federal, eu digo isso com todo orgulho e eu entendo a responsabilidade que eu tenho, né, por fazer parte, por conseguir essa oportunidade, porque realmente, infelizmente, não é todo mundo, não é todo trabalhador do funk que tem essa oportunidade. Atualmente, o trabalho da molecada, o trabalho secundário, o trabalho principal, se resume em trabalhar no Lava Jato, na barbearia ou de mototáxi. Não estou desmerecendo a profissão, de fato é uma profissão digna, toda profissão é digna, mas eu acho que a galera deveria ter mais oportunidade. Com mais oportunidade, né, aparecem mais pessoas para disseminar conhecimento e assim gerando um efeito multiplicador de qualificação na cadeia produtiva do funk. Enfim, entrei na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. No mesmo ano, eu participei de um processo seletivo para trabalhar como bolsista em um projeto de extensão chamado Sala de Cultura. E é importante eu falar disso aqui, porque foi um marco para minha formação profissional e pessoal, porque eu tive acesso a um documento chamado edital para eu participar desse processo seletivo, que eu ia ganhar uma bolsa ali que para mim era muito importante na época. Eu tive que ler esse documento chamado edital. E foi o meu primeiro contato ali e eu vi que existiam regras para eu participar desse processo. Eu entendi o documento, fui para o processo seletivo, participei da entrevista, fui aprovado. E o trabalho era basicamente atuar na organização de eventos dos estudantes alojados da universidade e trabalhar ali no espaço de leitura. Então, foi nesse espaço que eu tive o contato com a leitura de políticas culturais,
de editais, procurei me interessar sobre o assunto e procurar se existiam outras oportunidades no segmento cultural. Ora, eu já trabalhava com funk e por que não pesquisar se existiam oportunidades ali na área da cultura, como conciliar o meu trabalho com funk nesse tipo de documento chamado edital. E no ano de 2015, eu participei do meu primeiro edital de fomento à cultura, através do programa Favela Criativa. Eu fui contemplado no circuito Favela Criativa, no território Vila Kennedy. Eu dei uma oficina de produção de funk e logo em seguida, como produto dessa ação, eu levei os jovens para performarem no clube acadêmicos da Vila Kennedy. Foi um marco para mim. No ano seguinte, eu participei de outro edital, também através do programa Favela Criativa, que ali no ano de 2016 estava sendo remodelado para o conceito de territórios culturais, enfim. Eu fui contemplado com um projeto de estúdio musical comunitário, que levou o nome de Gravadora Abate. Então, no momento, eu pude adquirir bens permanentes, né? Como esse microfone aqui, a qual estou fazendo essa palestra, monitores de áudio de qualidade, itens de processamento para a produção musical, câmera para gravação de videoclipes, webclips, né? Então ali também foi um momento importantíssimo na minha trajetória, porque o conhecimento que eu estava adquirindo na universidade, eu já estava sabendo alocar nas oportunidades para o funk. Então eu juntei a molecada ali que já trabalhava comigo como MC, né? E eu passei a convidar outros DJs e produtores do meu território a virem trabalhar comigo, né? Então, tendo esses equipamentos, eu pude organizar melhor o espaço onde eu trabalhava. Então vejam que a partir da oportunidade que eu tive na universidade, eu tive conhecimentos que me levaram a potencializar o meu trabalho que eu tive no funk. Diferentemente da grande maioria dos DJs, produtores, MCs, dançarinos de sucesso que conseguem a sua trajetória através da atuação nos bailes funks, né? Eu, pelo fato de morar basicamente no interior, né, região metropolitana 2, chamada Baixada Fluminense, não existem bailes, ou não existiam na época bailes de nome que eu pudesse ser convidado a participar e ali talvez vislumbrar uma atuação no baile funk e conseguir uma projeção. Foi somente através da política pública da cultura, né, que eu pude conseguir estruturar o meu espaço de produção, né, e tentar fazer um estúdio musical comunitário. Então aqui, 2015 e 2016, cabe a gente destacar como um momento que houve uma fusão dos conhecimentos com funk com os conhecimentos acadêmicos, né? E a partir desses conhecimentos eu pude elaborar os ditos projetos culturais, ou seja, transformar em documento aquilo que eu já fazia, né?
produção de áudio, a discotecagem, em formato de documento para submeter aos editais de fomento à cultura. E isso eu digo que me ajudou muito como pessoa e como profissional, porque nos dias atuais eu consegui ser contemplado na Lei Aldir Blanc através desses conhecimentos. Aqui do meu lado, a molecada que também trabalha com funk não conseguiu ser inserido na Lei Aldir Blanc, inclusive por nem conhecer, pela informação nem ter chegado nesses jovens. Então, foram pouquíssimos trabalhadores do funk que tiveram acesso à emergência cultural. E eu venho fazendo um trabalho, tentando disseminar esses conhecimentos da existência da política da cultura, a existência da possibilidade do trabalhador do funk poder participar dessas políticas culturais. Eu venho fazendo isso com muito esforço. Então cabe esse recorte aqui. A minha participação no funk carioca, junto dos conhecimentos acadêmicos, me levaram a essa atuação nas políticas culturais. A prova mais concreta dessa fusão de conhecimentos e toda a sua magnitude foi o fato de eu ter sido o primeiro trabalhador do funk nomeado Conselheiro Estadual de Políticas Culturais. Eu participei do órgão deliberativo vinculado à Secretaria de Estado de Cultura do Rio de Janeiro no biênio 2018-2020, depois de passar por um processo eleitoral. Na oportunidade, eu lutei pelo lançamento de iniciativas aos moldes do programa Favela Criativa, pois eu fui forjado nessa ação e acredito que alguns trabalhadores do funk também, pois nela tinha um edital específico de baile funk. Além disso, eu lutei pelo lançamento de editais de carnaval, pois o segmento estava sem fomento direto há um bom tempo naquela época. Todas as minhas contribuições durante o meu mandato no Conselho Estadual de Políticas Culturais constam em ata. Nesse meio tempo, no ano de 2017, eu dei início a uma ação permanente de compartilhamento de conteúdos de produção de funk na plataforma online de publicação de áudio chamada SoundCloud. É seguro dizer que essa ação é uma das principais fontes de referência entre os jovens produtores atualmente. Passado esse momento, cabe aqui dizer que final do ano estou me formando como economista. E a ciência econômica me ajudou a entender um pouco do funk carioca como movimento cultural. Porque muitas pessoas entendem o funk carioca como gênero musical. O funk é aquela música que toca ali, aquela música que toca lá. Mas o funk é mais que isso. O funk é um daqueles gêneros musicais que transcenderam a sua origem cultural, chegando a se tornar uma cultura popular. Ou vice-versa. A gente não sabe se foi a manifestação cultural popular que gerou o gênero musical ou se foi o gênero musical que gerou a cultura popular. Enfim, o mesmo acontece com outros segmentos como o sertanejo, A música sertaneja, ok, mas também tem aquele cidadão que se entende como cidadão do campo, aquele que coloca o chapéu de couro, a bota com a espora, o cinto com a fivela, É uma manifestação cultural popular o sertanejo, Portanto, não é somente um gênero musical. O mesmo acontece com o funk.
O funk influencia a juventude carioca e fluminense em toda dimensão de linguagem, né? Influencia os jovens como se vestir, como se comunicar, né? A gente não sabe se as músicas vêm das gírias ou vice-versa, né? Enfim, tem disso. Enfim, e acredito que a contribuição da ciência econômica para essa palestra aqui, ela vem para a gente debater os principais pontos do funk atualmente. Então agora a gente vai fazer um recorte, né, baseado em toda essa narrativa que eu trouxe aqui, da trajetória que eu tive no funk, né. Cabe agora eu dizer um pouco da minha visão, do meu entendimento do que está acontecendo no funk. Vou fazer uma abordagem econômica com um esforço de abstração. E já já vocês vão entender o porquê. A ciência econômica é como a medicina. Existem vários campos de atuação, vários campos de estudo. A endocrinologia, a dermatologia, a cardiologia e por aí vai. Na ciência econômica existe a economia política, economia internacional, desenvolvimento econômico, macro, micro e por aí vai. Dentro do campo de microeconomia, existe uma passagem que fala da teoria da firma, teoria da produção, teoria dos custos, em que em algum momento a gente estuda estruturas de mercado. E geralmente a primeira estrutura de mercado que a gente estuda é justamente aquela que sofre mais crítica pelo fato dela simplificar muito a vida, ela simplificar muito o entendimento de mundo. Mas cabe aqui um esforço de abstração para a gente tentar fazer uma relação de causa e efeito. Enfim, é a chamada estrutura de mercado competição perfeita. Ela é basicamente definida através de 3 características. A primeira é a não existência de barreiras de entrada. Ou seja, não existe nada que impeça um agente econômico entrar ou sair do mercado. Outra característica, a homogeneidade de produtos. Ou seja, todo produto comercializado é idêntico. E uma terceira característica é o fato de existir muitos vendedores, ao ponto da gente não conseguir diferenciar um do outro. Se a gente fazer um esforço de abstração e trazer para o mercado do funk, a gente pode verificar o seguinte. Vamos lá, primeira característica. Não existem barreiras de entrada ou saída no mercado. O funk carioca hoje, se você quer ser um MC, nada te impede. Tem músicas que são simples de se fazer, né? O funk, ele tem subgêneros, né? Existem também várias críticas com relação ao proibidão, mas o proibidão é apenas um entre vários subgêneros do funk. Tem o proibidão, tem o brega funk, tem o melody, tem o Miami Bass, que é o funk das antigas, né? Com Volt Mix. Tem o funk rasteirinho, né? O brega funk hoje está muito na moda, né? Tá fazendo verdadeiros jovens milionários, enfim. Tem o funk light, né? Que é o funk sem palavrão, entre outros subgêneros, né? Mas as músicas mais simples, né? A gente pode fazer com
2, 3 ou 4 rimas, né? Portanto, com uma estrofe a gente consegue escrever uma letra de funk. Portanto, basta se ter criatividade. Então, criatividade, escrever uma letra ali e você cantar também do MC, não existe toda aquela exigência de se ter uma noção de notas vocais, enfim. Existem várias posturas de se cantar o funk. Não necessariamente você precisa colocar melodia, você pode colocar ela de forma mais simples, de forma aguda, de forma você cantar de forma falada, digamos assim. Então, você escreve essa música, você vai em qualquer festa de familiar ou de amigos e você, tendo ali o microfone de karaokê, pode começar a cantar. Você quer produzir uma música? Hoje você pode encontrar DJs que produzem de forma gratuita, né? Então aqui cabe também em outra característica. Existem muitos comerciantes de modo que você não consegue diferenciar um do outro. Então, fazendo um esforço aqui de abstração, existem tantos, mas tantos DJs e produtores que alguns estão dispostos a produzir músicas de forma gratuita. Inclusive, né, ou principalmente pelo fato de poder construir um portfólio de trabalho, ou seja, começar a produzir música aqui, ter trabalho para mostrar, para posteriormente ter ali, mostrar, olha aqui, essas daqui são as músicas que eu faço. Então, a partir daí, poder começar a cobrar por isso, ser remunerado por isso. Mesma coisa dançarino. Dançarino, né, tendo ali o talento da dança, né, passinho, enfim. Começando a gravar os vídeos, né? Atualmente existe uma plataforma que está fazendo verdadeiros jovens milionários, né? Que é o TikTok, né? Então você dançando ali, inclusive alguns TikTokers são dançarinos de funk, né? Então bota qualquer música para tocar ali, você começa a dançar, começa a ganhar um público ali. Você ganhando notoriedade no movimento funk, né? Possivelmente você vai ser convidado a fazer uma apresentação em algum baile ou algum evento. Então, são muitos comerciantes que aqui a gente entende como prestadores de serviço, né? Ou serviço de discotecagem, ou serviço de mestre de cerimônia, ou serviço de apresentação de dança, e por aí vai, entre outros tipos de trabalho. E a característica que seria de homogeneidade de produtos, aqui a gente entende como serviço, né? Todos eles são iguais, né? Aqui também cabe um esforço de abstração, né? A gente entendendo a prestação de serviço como um todo, né? Que seria o serviço de baile funk, né? Ou segmentado a cada tipo de atividade, né? O serviço de produção de áudio, de discotecagem, de dança, por aí vai. Ou ignorando esses fatores, né? A gente pode entender como serviço único, né? Então, portanto, aqui cabe esse esforço de abstração, né? Antes que eu sofra qualquer crítica com relação vindo de outro economista, enfim. Eu estou falando dessa estrutura de mercado e estou fazendo essa abordagem à luz da ciência econômica por quê? Porque essa simples teoria, que é muito abstrata, talvez um pouco vazia, né? Enfim, ela ajuda a gente ter a seguinte inferência, pelo fato dela ter a seguinte implicação econômica. Ora, se pelo menos essas 3 características se aplicam ao mercado do funk, ao movimento do funk, né? Ora, a teoria diz que se essas características são verdadeiras, as implicações econômicas são de que
os preços tendem a ser zero. E eu agora há pouco disse que alguns DJs, produtores, às vezes até mesmo MCs, estão dispostos a oferecerem esse serviço de forma gratuita, justamente pela oportunidade, né, de se fazer o portfólio e depois pleitear a remuneração. Então, portanto, é razoável achar que essas três características são próximas o que a teoria nos sugere, né? Então, eu digo isso apenas como um esforço para a gente tentar entender no debate que eu vou trazer logo em seguida, né? O que significa trazer aqui para a palestra dizer que os preços do mercado do funk tendem a zero? Alguns mais críticos podem dizer que o mercado está em competição perfeita. Outros tendem a dizer que o mercado está saturado. É muita gente, tanta gente, um querendo aparecer, que eles colocam para trabalhar de graça. Então essa é uma crítica que existe, né? Muitos DJs, alô você, trabalhador do funk, que está me ouvindo, pode dizer se eu estou dizendo a verdade ou mentira. Mas uma das críticas que acontece no mercado do funk é essa questão de muitos trabalhadores oferecerem o serviço de forma gratuita. Poucas pessoas entendem que é uma questão de criar portfólio, né? Enfim, é uma crítica. E alguns, mais polêmicos, tendem a dizer que essa é uma das, ou a principal causa que atualmente tirou o Rio de Janeiro do protagonismo do mercado do funk, que atualmente é liderado por São Paulo, né? Então, a partir desse momento, agora, eu vou tentar fazer um esforço para dar a contribuição nesses principais debates, nessas principais críticas com relação ao movimento funk. Então, vamos lá. À luz da ciência econômica, eu digo que é natural que São Paulo tomasse esse protagonismo, pelo simples fato de São Paulo ser a capital financeira do país. O que isso quer dizer? Volume de recursos financeiros estão todos, basicamente, ou em grande volume, no estado de São Paulo. Os grandes eventos, os megas eventos estão concentrados em São Paulo. Pelo fato de existirem mais investidores, maior é o número daqueles interessados, a arriscar o investimento em outros segmentos de trabalho, que não seja aqueles ao quais já trabalham. Então, muitos estão interessados a investir no funk. E um pouco disso tem o Condzilla, que atualmente o maior canal de música no YouTube do mundo é um canal de funk, né? Então, isso começou a abrir os olhos, de vários empresários, de vários agentes econômicos. E esse fato não é uma exclusividade da música, do funk. Isso pode acontecer também em outros segmentos, como, por exemplo, o esporte, Ora, os clubes de futebol que têm mais recurso financeiro são os de São Paulo, Entre outros fatos, que aqui eu estou colocando para simplificar o entendimento, entre outros fatos que evidenciam que São Paulo é a capital financeira do país. Cabe aqui expor uma curiosidade. O termo empresário
dentro do movimento funk ficou muito banalizado no decorrer dos anos. Os jovens costumam chamar de empresário qualquer pessoa designada para a função de receber contatos e cuidar da agenda de eventos, por exemplo. Logo, essa função é confundida com a de agente artístico, aquele responsável por fazer a gestão de carreira. A minha hipótese do surgimento dessa banalização é de que em algum momento os jovens tiveram a ideia, de forma intuitiva ou não, de especular o seu valor de mercado, dizendo que tem empresário, entre aspas. Então, cabe explanar: quem cuida da agenda de eventos e eventualmente libera verba para custear alguma coisa é agente, é gestor, é produtor. Empresário é quem faz investimento. E investimento é uma ação com expectativa de retorno, com expectativa de lucro. Essa é a palavra-chave que diferencia o empresário dos três citados anteriormente. Como, por exemplo, a gravação de um videoclipe com uma grande produtora, esperando que o artista seja mais reconhecido e assim tenha um aumento do seu valor de mercado, faça mais shows e, consequentemente, o investimento seja retornado com lucro. Portanto, empresário não pode ser confundido com agente. Da mesma forma que investimento não pode ser confundido com patrocínio. Então aqui eu faço essa contribuição, falando já diretamente com os trabalhadores do funk. Galera, o principal motivo de São Paulo ter tomado o protagonismo não é uma questão de erro do cenário funk carioca. É uma questão que seria natural. São Paulo é a capital financeira do país. Ponto final. Uma hora ou outra, ela ia tomar esse protagonismo. As bandas de rock mais fazem show aonde? No Rio ou São Paulo? Os grupos de pagode aonde? Rio ou São Paulo? Os grupos de sertanejo aonde? Rio ou São Paulo? A gente precisa fazer essa análise com relação ao tamanho da oportunidade que o estado de São Paulo tem. Então, agora a gente também entra em outra questão, né? Que eu acredito que a grande teoria dos trabalhadores do funk com relação a essa perda de protagonismo do Rio de Janeiro com relação a São Paulo venha de uma equação que eu tentei fazer. A teoria é da desunião. O funk carioca hoje perdeu o protagonismo porque não existe união entre os trabalhadores da cultura. Isso é dito por grande parte, né, dos trabalhadores. E essa teoria vem talvez da seguinte equação: a desunião é igual a falta de oportunidade mais falta de parceria. Dentro dessa linha de raciocínio que a molecada diz que não existe união, ela vem principalmente desses dois argumentos que eu formulei essa equação. O argumento da falta de oportunidade e o argumento da falta de parceria. Então vamos tentar aqui destrinchá-los. Falta de oportunidade. Esse discurso, ele vem da seguinte forma: um MC ou um jovem que tem interesse de ser MC, ele não tem oportunidade de ser MC, porque não tem nenhum DJ, não tem nenhum produtor interessado em dar oportunidade para ele gravar uma música, para ele fazer um baile.
Ora, essa afirmação aqui parece entrar em conflito com a questão da característica de entrada e saída de trabalhadores no mercado do funk. Parece, mas aí eu digo que não pelo seguinte motivo. Pelo fato desse discurso da falta de oportunidade estar presente em diferentes camadas. Ora, se a gente tem esse jovem interessado em ser MC e ele diz que não tem oportunidade porque não acha um DJ para gravar música, não acha um organizador de baile para poder jogar ele no baile, a gente também observa que aquele MC que já tem a música gravada, ele também não vê oportunidade de ser residente de um baile, né? E a gente também vê a existência de um outro MC que tem música gravada, que é residente de baile, mas ele não vê oportunidade em gravação de videoclipe. Nenhuma produtora quer convidá-lo para gravar um videoclipe de sua música. E ora, a gente também verifica que existe aquele outro MC que tem tudo isso que eu falei. Tem a música gravada, é residente de baile, tem videoclipe gravado, né? Ele faz o discurso de que não existe oportunidade para ele quando se trata em se apresentar em uma televisão, em canal de televisão, seja em TV aberta ou TV fechada. Então percebam que esse discurso de falta de oportunidade se reproduz em vários níveis, né? Aquele jovem MC que quer gravar música, mas não tem oportunidade. Aquele que já tem música, mas quer gravar videoclipe, mas não tem. Aquele que tem isso tudo, mas quer fazer aparecimento em televisão. Então, ele se reproduz em diferentes camadas. Então, eu sugiro aqui que os trabalhadores do funk tenham um pouco mais de visão crítica com relação a esse discurso. Falta de oportunidade em quê? Será que é mesmo verdade? Ou será que ainda não aconteceu aquela questão do duplo interesse, né? Na verdade, eu me refiro à hipótese de dupla coincidência de desejos, que em síntese, A realiza trocas com B se e somente se B tenha algo de interesse a A e A tenha algo de interesse a B. Em outras palavras, quando duas partes têm desejos mutuamente benéficos que combinam perfeitamente, a essa situação nós chamamos de dupla coincidência de desejos. Fato que parece razoável para ser um princípio fundamental de parceria no movimento funk. E essa questão vem justamente no segundo argumento da teoria da falta de união, que é o argumento da falta de parceria, que justamente faz um gancho com essa última linha de raciocínio da falta de oportunidade. Falta de parceria. Então, peraí. Primeiro a gente tem que tentar definir o que é parceria. Baseado na minha experiência e no meu entendimento de mundo, parceria significa um ajudar o outro. Você me ajuda e eu te ajudo. Só que essa parceria, essa troca de ajuda, ela tem que acontecer simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo. Atenção, você trabalhador do funk que está me ouvindo agora. Me diz aí quantas vezes você já recebeu a seguinte proposta. Pô, cara, me ajuda aí. Vamos imaginar que seja um MC em diálogo com o DJ. Pô, mano, me ajuda aí, cara. Grava essa música aí pra mim. Se essa música estourar, a gente vai tá na boa. Se. Então, a proposta de parceria vem com um pressuposto que não parece que tem certeza que é afirmativo, que vai se realizar. É se. Grava minha música aí, divulga minha música aí. Se a música estourar,
Então, a proposta de parceria, para a outra pessoa ter um retorno, existe um se, né? Existe uma relação aí de efeito. Se acontecer, vai acontecer o retorno. Então aqui eu digo que tem momentos que você precisa colocar na balança a parceria que você tem com outra pessoa. Isso pode ser feito fazendo a leitura do histórico da parceria. Então você faz a seguinte análise: a quantidade de vezes que você já ajudou a pessoa e a quantidade de vezes que essa pessoa já te ajudou. Você tem que quantificar. Pô, já fiz X, Y, Z pela pessoa. A pessoa já fez por mim Y, W, T. Tem que colocar na balança. Se a balança pesar mais para um lado, isso significa que um está ajudando mais que o outro. No meu entendimento, esse momento não é uma parceria, é caridade. Quando você ajuda uma pessoa, ajuda, e essa pessoa não te ajuda de maneira recíproca, você não está em uma parceria, você está fazendo uma caridade, tá? Esse pressuposto aí de caramba, se a música estourar, não existe uma questão concreta e parcerias precisam ser concretas. A parceria só existe se ela for mútua, se ela for simultânea. Caso contrário, não é parceria, é caridade, é doação, é ajuda exagerada. Então, a contribuição que eu trago aqui é para os trabalhadores do funk terem uma visão mais crítica com relação ao que é parceria. Parceria. Você ajuda a pessoa te ajuda, ou só você ajuda ela, ou só ela te ajuda. Primeira coisa. Oportunidade. Ok. Não existe oportunidade para você. E para o outro lá, que às vezes está precisando de uma coisa que você tem e você não ajuda por causa de quê? Né? Ou a pessoa que está lá em cima, né, a gente precisa chegar para ela e perguntar: poxa, por que você não ajuda aquele que está lá? Então, essa equação oportunidade mais parceria, elas estão ligadas, né? E esses dois argumentos, elas formam essa teoria aí da falta de união. Então, realmente, talvez um dos principais problemas do funk carioca e do funk fluminense atualmente seja essa equação aí. Falta de oportunidade mais falta de parceria igual a desunião. Precisamos conversar mais sobre esse assunto. Fiz um esforço aqui, trazendo um pouquinho do meu histórico, de forma sintetizada, e mostrando um pouco também dos conhecimentos à luz da ciência econômica, como que a gente pode abordar a estrutura de mercado do funk como um movimento cultural, como uma forma alternativa de geração de renda e emprego para os jovens que não são absorvidos pelo mercado de trabalho formal. Então, o conteúdo aqui passado, de forma alguma, é para ser absorvido como verdade, como sentença afirmativa. Apenas quero sugerir o debate para ser pautado para os trabalhadores da cultura, para os trabalhadores do funk e para os criadores de políticas públicas, né? Então, vou encerrar a palestra por aqui. Quem quiser acompanhar os meus trabalhos, basta me seguir nas redes sociais, DJ Vavá 49. DJ Vavá
49 em todas as redes sociais. Muito obrigado.